tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite, web condôminos e web amigos. Começamos agora, em definitivo, pelo Facebook e YouTube da Pump Fluxo de Ideia e Descomplicando Seu Condomínio, o nosso programa semanal que trata do dia a dia da vida condominial. O programa preferido para todos os nossos web condôminos, para os vizinhos do condomínio que querem saber um pouquinho mais sobre a vida do vizinho. O nosso programa que tem essa bancada fixa, formada pelo administrador Wellington Iannelli, pela síndica profissional Cristiane Xavier e, às vezes, participação especial do síndico profissional Renato Taboada e por esta apresentadora advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio estão sempre abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande suas perguntas, opinião, enviando seus comentários no nosso canal do YouTube ou pelo nosso WhatsApp 13 99 777 0606. Nossa bancada e o nosso convidado terão o prazer de descomplicar a sua dúvida. Bom, hoje o primeiro programa do ano de 2023 será um pouquinho diferente. Não teremos convidados, então será que é a nossa bancada fixa que vai participar aqui com a gente. E nós vamos falar aí sobre um tema que é muito importante, mais para os condôminos até do que para o síndico, porque normalmente o síndico entende bem o que são aquele monte de informações no demonstrativo. Mas o condômino nem sempre, o condômino ele fica meio atrapalhado. Eu já escutei de muitos condôminos falar assim: eu só pego o boleto e pago, eu não entendo mesmo tudo que está ali escrito. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre desvendando o demonstrativo das cotas condominiais. Vamos lá, boa noite, Wellington. Boa noite, Fabi. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Um feliz 2023, com muita saúde, que tenha todas as sinalizações, que tudo de melhor aconteça nesse ano, tudo de ruim que fique no passado e vamos lá, que esse ano aqui seja repleto de sucesso para todos. E vamos desvendar um pouquinho aí, né? Principalmente agora em janeiro a gente começa, tem muita mudança, né? A maioria das vezes o prédio espera esse momento agora, às vezes para trocar um síndico, trocar uma administração. Então, eu acho que é válido até mesmo o pessoal ter um entendimento, a leitura desse demonstrativo para poder melhor analisar e tomar uma decisão mais assertiva. Cris, boa noite. Eu acho que você, como síndica, já ouviu o condômino falar isso, né? Eu não entendo nada daquilo que está escrito. Boa noite, Fabi. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos que estão conosco. Com certeza, Fabi, a maior dificuldade do condômino é entender o demonstrativo. Exatamente. O síndico, o conselheiro, até que entende mais, até porque ele já foi acompanhando, né, todo o mensal, então o que estava sendo pago durante o mês, o que eles autorizaram para o banco, né, cheque que foi assinado. Hoje já caiu muito em desuso, até para as administradoras do cheque, até o Wellington vai falar aqui com a gente sobre isso. Mas é realmente aquele condômino que não participa ativamente da vida do condomínio, realmente ele então fica com mais dificuldade ainda de entender, né? Então hoje a gente vai falar sobre aquele monte de número e informações que vem junto com o seu boleto, né? Bom, hoje o nosso momento de descontração vai ser um pouquinho diferente. Eu fiz o seguinte, como nós estamos aí no nosso primeiro programa do ano de 2023, eu vou pedir para cada um falar sobre qual que você pretende, sonho ou projeto para 2023.
Então, hoje eu não vou começar pelas mulheres, porque nós estamos só com o Wellington de homem. Então, vamos começar pelos homens. O Wellington, para esse ano que a gente começou, a gente está aí no terceiro dia do ano ainda. Então, a gente acabou de passar aí ano novo, Natal. Só que agora é hora de fazer projeto, né? Então, qual o seu sonho ou o seu projeto para esse ano? A gente fala que no final de dezembro ali é a época das promessas, né? A gente faz promessa de tudo, promessa do regime, promessa de academia, promessa de, de melhoria, mas chega janeiro, aí não vai muito assim, né? Não, mas espero que em 2023 a gente consiga aumentar tanto a parte de clientes, né? Pelo menos aí em 50%, 70% a demanda de clientes e que a gente consiga também atender de uma forma mais qualitativa, né? Hoje a gente pretende mudar um pouquinho essa parte de administração. O que a gente nota muito, né, o segmento caminhando para um lado muito digital e que é bom, né? Facilita, ajuda, mas a gente ainda pretende e quer manter esse lado humano que é necessário, né? Sempre atrás de um computador, de um celular, tem um ser humano. Então a gente quer tentar aproximar isso, fazer uma aproximação, fazer um atendimento mais personalizado, onde a gente possa estar cumprindo tudo aquilo que exige, mas de uma forma mais tranquila, mais humanizada, onde a gente consiga ter um tete-a-tete, uma conversa, para poder realmente fazer uma diferença no mercado hoje que realmente está cada vez mais digital. Então essa é a nossa ideia, a gente pretende manter essa linha e ter um aumento exponencial de clientes com essa qualidade, né? Então eu creio que para a parte do profissional é isso. E aí sim, né, na parte pessoal, fazer regime, fazer academia. Vamos ver se a gente consegue. É isso que eu ia falar. Na parte profissional, pelo jeito, está cheio de projeto, né? A A casinha, o parte Wellington. profissional é mais direcionada. Agora, pessoal, dieta, academia, a gente vai dando uma escorregadinha aqui e ali, mas vai indo, né? Ele ainda não parou, nós ainda estamos aí no dia 3, então ele ainda não parou para pensar no projeto pessoal, né? Então, Não, isso aí a gente vai deixando meio de. Vai fazendo em paralelo, mas a gente sempre foca na parte empresarial, né? Impressionante. e Quem você? trabalha assim não tem jeito. E você, Cris? Qual que é o seu projeto, o seu sonho para 2023? Olha, Fabi, muito do que o Wellington disse, né? Então a gente sempre tenta projetar crescimento, projetar uma melhora, sempre dá para melhorar. Então, se dedicar, estudar bastante, se especializar e estar aí sempre como uma referência. Então, o que nós buscamos sempre é atender melhor o nosso cliente, é aprender, né, cada vez mais e estar no mercado de uma forma que o mercado nos reconheça como uma referência, como uma boa empresa, como uma empresa ética. Então, é por isso que a gente sempre trabalha. E na parte pessoal? A parte pessoal, como disse o Wellington, está sempre meio em segundo plano, principalmente para quem trabalha com condomínio. A gente não tem uma rotina, não tem uma agenda, então é muito difícil. Mas temos que focar nisso também, principalmente na saúde, na família. Então, estamos aí sempre tentando equilibrar, né, essa rotina e correndo atrás do prejuízo. Quando tem uma assembleia no fim de semana, tem que arrumar um tempinho com o filho no domingo e ver a família, conseguir se cuidar. Então, a gente vai no paralelo aí, conseguindo organizar. Bom, e Vai eu equilibrando os pratinhos. Exatamente. exatamente. Bom, o meu projeto para esse ano é devido aos problemas que eu tive no final de 2021, 2022 foi bem complicado para minha parte profissional, mas o finalzinho do ano, graças a Deus, eu já consegui restabelecer, então fui aos poucos conseguindo. Então também, principalmente, é focar, crescer realmente, para a gente poder crescer o escritório. E na parte, né, pessoal,
Eu adoro viagem, então isso eu já coloquei como uma meta, conhecer um lugar novo. Então, fazer uma viagem, nem que seja nesses feriados, porque esse ano a gente vai ter bastante feriado prolongado, né? Então, 2022 não tivemos tantos feriados prolongados, mas esse ano teremos. Então, eu estava escutando que parece que são 6 feriados prolongados. Então, a gente não precisa necessariamente de umas férias para você fazer uma viagem, você conhecer algo novo, um lugar novo. Então, esse é o projeto aí para 2023. Bom, agora o nosso notícia em debate de hoje, eu trouxe essa informação, a gente teve fortes chuvas no final de novembro de 2022, muitos lugares alagados, mas eu achei importante trazer essa notícia hoje, porque a gente está numa época que exatamente a gente começa com chuva até um pouco, agora nos últimos anos as chuvas já começam a aparecer, inclusive final de novembro, começo de dezembro, uma coisa que antes começaria a partir do meio de janeiro, mas de uns anos para cá já vem aparecendo, já vem essas chuvas fortes já desde do começo da primavera, vamos dizer, né? E cara, acaba que gradativamente, conforme vai se aproximando, então o verão, conforme vai se aproximando o final do verão, vai aumentando essa intensidade de chuva. E é realmente um grande problema em todas as cidades, né, da Baixada, do Brasil em si. Inclusive, a notícia que eu trouxe não é nem da Baixada, foi um fato que ocorreu no dia 26 de novembro de 2022, na cidade de Feira de Santana. Imóvel é invadido pelas águas em condomínio após fortes chuvas. Diversos condomínios estão sendo invadidos por águas da chuva. O imóvel de um condomínio localizado no Parque Brasil, do bairro Sim, em Feira de Santana, ficou completamente alagado após as fortes chuvas de sexta-feira, dia 25. Em entrevista ao Acorda Cidade, o proprietário do imóvel informou que até aquele sábado, dia 26 de novembro de 2022, a família tentava tirar as águas do cômodo da casa, limpar o imóvel e recuperar os móveis e objetos pessoais. A gente já tem esse problema há mais de um ano. Antes mesmo da gente receber o imóvel, que foi a última etapa entregue, nós constatamos que esse alagamento ocorria. Foi informado antes de receber a casa pela construtora de que já existia este alagamento. Passamos e-mails, temos tudo documentado, os vídeos, e a empresa, por sua vez, informou que o problema seria por conta de resíduos que descem com a chuva, informou o morador proprietário. Na avaliação dele, a situação acontece devido à tubulação que estaria no nível da água da lagoa. Nós já constatamos que a saída da água pluvial aqui, que é jogada na lagoa, o tubo de saída está no mesmo nível da lâmina d'água. Então, o que acontece é que quando a lagoa sobe, cobre totalmente esse tubo e nós temos inclusive vídeos aqui que comprovam isso. E aí eles falam, então assim, ainda não consegui ter essa informação se houve solução para esse problema deles, mas acredito que não, porque pela notícia lá em novembro, eles já estavam com problema há um ano, então acredito que no final de 2022 não foi feito nada, mas infelizmente isso a gente vê aqui até na Baixada, correntemente. A gente vê bairros onde as pessoas perdem seus bens, seus móveis, até seus documentos por causa da chuva, né, Wellington? E infelizmente a gente vê isso não é só em bairro que diz, mas é invasão. Não, a gente vê isso até num condomínio mesmo, onde as pessoas perdem seus veículos. Tem bastante. Teve um caso, alguns anos atrás, a minha irmã passou por isso, no prédio dela, tem uma garagem subterrânea,
um modelo ainda antigo de prédio, mas aquele que comporta uma grelha, né, canal de entrada para evitar que entre muita água nessa parte subterrânea. Porém, a chuva foi tão forte, a parte subterrânea costuma ter um Bombas. espaço, né, além da bomba, né, de recalque ali, mas também um espaço embaixo, onde tem um armazenamento, né, para armazenar essa água da chuva, pelo menos para evitar que haja uma sobrecarga na garagem, né? Porém, a bomba não estava funcionando adequadamente, esse espaço local estava cheio, né, não havia sido dragado, justamente porque a bomba não estava funcionando também, e aí a água subiu até o teto. Então, deu perda total em todos os carros que estavam ali. Então, foi um prejuízo grande para o prédio. Os carros, veículos que tinham seguro, porque isso o seguro predial não cobre, né? Então, os veículos que tinham seguro, o prédio ainda cobriu a franquia e as pessoas acionaram o seguro para poder reaver o bem, né? Então, isso é bem complicado, né? Isso a gente está falando de um carro, é um bem. Tem uma moradora lá que até hoje está com o carro parado lá. Isso já faz uns 5 anos. Está com processo judicial contra o prédio, porque o prédio não quis pagar o carro, enfim. E ela vai ganhar, né? Então, porque todo esse histórico que foi dito. Então é muito complicado. Isso foi um carro. Agora, você imagina invadir uma casa, né? Que muitas vezes você tem aquele condomínio horizontal, aonde não é feito adequadamente, a queda, não tem espaço para poder ter um córrego, para poder sair da água. Então, imagina perder os móveis, a água invadir a casa. É terrível, né? Mas isso é muito pela falta de planejamento, engenharia, né? O cálculo do local, a inclinação, o topógrafo, tudo. Então, Aí, infelizmente, falhas em vários pontos ali, né? nesse caso, nesse case que o Wellington trouxe, é importante a gente até colocar, Cris, que mesmo que o proprietário tenha acionado o seguro, amanhã esse seguro que pagou para o proprietário pode acionar, inclusive, o condomínio para reembolsar o seguro, porque pelo que ele colocou, lógico, ele não apurou, ele não fez parte da apuração específica, mas pelo que ele colocou, havia um problema na bomba de recalque. Então, o condomínio, na pessoa do síndico, é responsável. Então, a bomba de recalque é um item muito importante, principalmente aqui para a Baixada, né, Cris? Sim, Fabi. Na verdade, mesmo o condomínio estando com todas as manutenções em dia, isso pode ocorrer, né? Mas aí a gente classifica como um caso fortuito, força maior, o condomínio não é responsável. Então, eu já vi casos onde estava tudo funcionando perfeitamente, só que havia tanta água na rua que a bomba de recalque não conseguia jogar essa água para fora. A própria tubulação da rua não absorvia mais. E aí houve a invasão da água. Então, esses casos, infelizmente, é a natureza que não nos ajuda, ou a própria prefeitura, que também pode ser acionada, se não tiver realizado as dragagens, né, da tubulação de esgoto, se tiver ali uma obra que não foi adequada, que não foi bem estruturada. Então, cada caso é um caso, mas nesse específico que o Wellington citou, sim, se o condomínio não estiver com essa manutenção em dia, não tiver um equipamento funcional, pode ser responsabilizado, sim. Exatamente, gente. E a gente também lembra aqui que o síndico também, ou até o porteiro, se é o condomínio que tem portaria, também, já sabendo que pode acontecer uma coisa dessa, que é uma rua que frequentemente alaga, quando vê que está vindo um temporal, nem que coloque, tente ver se fazer o possível para tirar esses carros do subsolo, para evitar um dano aí maior de bens e um prejuízo maior para o condomínio, os condôminos. Então, qualquer coisa, coloca tudo, um carro prendendo o outro numa garagem mais elevada e depois espera a chuva passar para voltar com os carros
para o subsolo. Então, na dúvida, é interessante que o síndico até dê essa ordem para a portaria, comunique que em caso de fortes chuvas nesses períodos, seja tomado esse cuidado, né? Porque que nem o Wellington falou, lá no condomínio da irmã dele, tem uma condômina, quer dizer, que está há 5 anos brigando, se não tem dinheiro nem para custear um novo veículo, quer dizer, ela está hoje sem o seu meio de transporte próprio e tendo aí vários prejuízos. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque a chuva pode ser, como a Cris falou, um caso fortuito, força maior, mas também, até se chegar ao caso fortuito e força maior, né, Cris? Vai ser analisado tudo o que aconteceu. Não, o ideal é evitar, né, Fabi? Eu tive um caso de um condomínio nosso, no qual eu atendo, que nunca tinha acontecido, nunca tivemos problema no condomínio, e uma chuva específica, né, acabou alagando, estava com várias obras no entorno do condomínio nas ruas, então estavam trocando tubulação e houve esse problema. Assim que nós verificamos que estava começando, né, a água a entrar na garagem, nós fizemos exatamente isso. Entramos em contato com os condôminos, pedimos para todo mundo retirar o quanto antes, foram retirados os veículos e não chegou a inundar, mas teríamos ali alguns prejuízos. Então, levantamos o elevador, travamos o elevador no segundo andar, tomamos essas precauções de emergência, né? Orientamos os condôminos ali a não utilizarem naquele momento e deu tudo certo. Mas foi super rápido, né? A água, assim, do nada, era um condomínio que não tinha essa recorrência, tínhamos tudo funcionando, mas por conta dessas obras em volta, no entorno do condomínio, e aquela chuva específica que foi bem forte, foi ano passado isso, o ano retrasado, na verdade, em 2021, então a gente teve realmente que correr, mas todos foram bem rápidos também, os condôminos assim que viram a mensagem, a gente interfonou para o pessoal, quem estava no prédio já desceu, já tirou e deu tudo certo. Exatamente. Bom, então agora nós vamos entrar na nossa pauta principal. E a primeira pergunta que eu vou fazer é para o nosso administrador aqui. Explica para gente o que é aquele monte de informação, que é aquilo que eu falei. Eu já escutei de condôminos em assembleia. Eu, como advogada, imagine a Cris como advogada e síndica, com certeza ela escuta mais ainda. Tipo, o que é esse monte de informação? Eu não consigo entender. Então, Wellington, o que a gente coloca no condomínio? Aquelas informações que vêm acima do boleto ou vem no verso. Explica pra gente. Bom, pessoal, assim, de forma bem resumida, aquilo ali é um demonstrativo condominial. Então, nada mais é do que as despesas do condomínio que ocorreram num determinado período, aonde são discriminadas, né? Ali a gente tenta, de uma forma bem resumida, identificar a empresa, a nota fiscal, parcela, né? Se foi feito em parcela, esse valor, pelo menos para que os condôminos tenham uma noção dos gastos, né? Pelo menos, olha, foi gasto na bomba d'água, foi um gasto no extintor, então a recarga do extintor está lá, 10 parcelas, 2 parcelas, 5 parcelas, enfim, a nota fiscal. A gente coloca também os impostos que são recolhidos, carga tributária, folha de pagamento, cargos sociais. Então, tudo de uma forma discriminada para tentar facilitar a leitura de todos, né? Porém, a gente sabe que alguns possuem mais facilidade, já estão acostumados com o demonstrativo, já estão acostumados com a parte de financeira, e tem outras pessoas que não. Então, às vezes surgem dúvidas, alguns gargalos, mas que a gente consegue resolver assim, conversando, explicando, apresentando, consegue solucionar isso. Wellington, quando você falou nota fiscal, a administradora, ela é obrigada a colocar ali Certo. a nota, o número da nota fiscal, o número do cheque que foi feito aquele pagamento, ou isso é uma opção
do condomínio colocar essa informação ou Certo. não? Então, ideal está inserir essas informações. Quanto mais informações você consegue obter no demonstrativo, menos questionamento no futuro, né? Então, se for feito um pagamento em cheque, coloca lá, cheque número tal, né? A gente costuma sempre colocar cheque, empresa, nota fiscal, parcela, se houver, e o valor, né? Não foi feito o pagamento em cheque, porque hoje o cheque caiu muito em desuso, né? Hoje, com a parte eletrônica dos bancos, 99% dos pagamentos são tudo online, ou débito automático, né? Então, facilita muito, agiliza e até fica mais fácil os comprovantes, né? Você tem eletronicamente, você pode estar retirando isso no site do banco a qualquer momento. Então, caso tenha sido pagamento eletrônico, não tem necessidade de você montar isso, né? Mas se for um cheque, sim, é bom colocar e até tirar essa cópia desse cheque, né? Os bancos, eles colocam a imagem do cheque, muitas vezes no site, que até retira, né? Coloca uma tarjeta preta na assinatura do síndico. Então, você consegue tirar essa imagem do cheque para fazer a montagem da pasta posteriormente. Mas é ideal. Quanto mais informação no demonstrativo, menos questionamentos vai haver. Cris, explica para gente. Então, diante do que ele colocou, é importante a gente também deixar claro que o condomínio tem que sempre estar discriminando, porque necessariamente o boleto não se refere àquelas despesas que foi lançada ali. Então, como é que eu faço para identificar se aquele boleto e aquelas despesas são a mesma coisa? Tem alguma informação que seja importante colocar para discriminar em que período que eu estou referindo aquilo? Exato, Fabi. No próprio demonstrativo, você vai ter a informação do período, né? Então, de que dia a que dia do mês anterior que foram verificados e coletados aqueles dados e informados no demonstrativo. Depende muito do fechamento do condomínio. Então, tem condomínios que fecham o mês cheio, do dia 1 ao dia 30, 31. Tem condomínios que fecham quebrado, né? Então, do dia 9 do mês ao outro dia 9. Então, isso daí vai muito realmente da administradora e do síndico realizarem essa orientação, principalmente nas assembleias ordinárias, que é o momento ali que o condômino normalmente vai apresentar essa dúvida. A gente até fala muito isso nas assembleias, né, Wellington? É importante que o condômino tire suas dúvidas mensalmente, porque quando você chega numa assembleia ordinária, fica difícil voltar ali 12 meses para discutir algumas dúvidas, tirar algumas questões ali dos demonstrativos. E a intenção do demonstrativo nada mais é que ele realmente veja mensalmente as despesas e receitas. Então, algumas administradoras têm mais esse cuidado, né? No caso da casinha, faço propaganda aqui porque sou cliente, o demonstrativo deles é ótimo. Então, é bem autoexplicativo, né? Tudo muito bem discriminado. Infelizmente, tem algumas administradoras que só jogam ali a data, o valor, e o condômino fica realmente um pouco perdido. Então, cabe ao síndico, ao conselho, pegar essa pasta, fazer a conferência, logicamente, se o que está no demonstrativo está efetivamente discriminado na pasta, comprovado na pasta, e no caso de uma dúvida de condômino, realmente o administrador e o síndico têm que estar ali dispostos, né, a solucionar, identificar. Hoje já temos as pastas digitais, então facilita bastante. Os moradores têm acesso também pelo portal das administradoras a esses documentos digitalizados, mas o demonstrativo em si, quanto mais claro ele for, melhor. Apesar da necessidade dele ser resumido, dele ser sucinto, porque você envia junto com o boleto, então não dá para enviar ali 10, 20 páginas para todos os moradores. É mais um apontamento mesmo, e havendo a dúvida, o morador pode consultar essa pasta ou o corpo diretivo. É importante colocar que se o condômino, ele, que nem o Wellington falou, em casos de
mensais, né, de parcelas. Então, o serviço que for parcelado, é importante que o condômino veja que ele vai seguir realmente. Então, assim, se essa parcela começou no mês de janeiro, agora, de 2023, e a gente tem aí um serviço que será pago em 10 parcelas, ele vai acompanhar que no demonstrativo do rateio de janeiro, e lembrando, gente, necessariamente não vai vir no condomínio de janeiro, porque como a Cris falou, eles têm o período de fechamento e aí você vai estar pagando, mas aí essa explicação vai vir para você no mês subsequente. Então é importante, ou até pode ser até 2 meses depois. Por isso que é importante a administradora colocar qual é o mês de rateio que está ali naquele de demonstrativo, para você saber aquelas despesas seriam referente a que condomínio que eu paguei. Então, às vezes, agora em janeiro, você vai estar recebendo o demonstrativo de dezembro. Então, aquela obra que se iniciou e está sendo já pago 10 parcelas, ela não vai vir nesse demonstrativo, ela vai vir no demonstrativo seguinte. Ou até demonstrativo de novembro. Então, aquelas parcelas que já estão sendo pagas vão começar a aparecer para você dali 2 meses. E aí, se você pegar os 10 condomínios subsequentes, né? Então, aqueles 10 demonstrativos subsequentes daquela primeira vão ter que aparecer. Um de 10, dois de 10 e assim por diante até o demonstrativo de outubro, né? Então, a gente vai para o intervalo e aí a gente já volta e aí a gente vai falar de uma questão muito importante, o que pode e o que não pode constar no demonstrativo, que é aquela questão dos devedores. Ah, mas o não recebimento, avisos de não, eu já escutei isso. Ah, mas aviso de não recebimento quer dizer que é devedor. Aí o Wellington vai explicar para a gente se o não recebimento é necessariamente o devedor. Vamos para o nosso intervalo, gente. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvo Serviços. Pensou Doim Motors, zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Voltamos nossos web condôminos. Agora nós vamos falar sobre a questão aí, que isso eu já ouvi, acho que vocês também, né? Cris e o Wellington também já ouviram essa questão. Olha, por que não coloca logo que é devedores? Porque vem escrito lá não recebimento, então é devedor. Então por que já não põe logo devedor? Wellington, a pergunta que não quer calar. O não recebimento quer dizer que é devedor? Então, Fabi, é uma dúvida que o pessoal costuma ter e realmente, automaticamente já tem esse entendimento.
Não recebeu, é devedor, ponto, né? Mas, na verdade, como a gente falou antes do intervalo, o demonstrativo do condomínio ele tem um período de fechamento, né? A gente costuma falar assim, além da referência do mês, então vamos supor, agora em janeiro, vamos estar pagando o boleto no dia 15 de janeiro, mas ele é referência a dezembro. Além da referência, a gente costuma colocar o período de fechamento. Então, o período de fechamento, ele não necessariamente ele é o mês cheio de dezembro. Ele pode ser do dia 24 de novembro ao dia 23 de dezembro. Né? São um período de 30 dias, porém, varia muito o período justamente para dar tempo de emitir o boleto, de enviar, muitas vezes vai pelo correio, para dar tempo da pessoa receber e estar efetuando o pagamento em dia. Então, tem que se atentar muito ao período de fechamento. E aí, né, já emendando, essa parte dos avisos não recebíveis é justamente isso. Pode ser que a pessoa quitou o seu boleto, porém, fora do período de fechamento. Então, nós fechamos o boleto no dia 23 de dezembro, porém, ela foi lá e pagou no dia 28, né, dia 29 de dezembro. Então, ele vai aparecer como pagante no outro mês, né? Então, não necessariamente ele é um devedor, tá? É que até aquele período o boleto estava em aberto, né? Não estava baixado no banco e nem no sistema da administradora. Então, é mais por esse fato, tá? E lembrando, lógico, que o boleto hoje ele é registrado, então ele tem um período de validade mais ou menos de 30 a 60 dias. Então, após o vencimento, você pode quitá-lo entre 30 e 60 dias no máximo, ele fica válido para pagamento. Então, a pessoa tem a possibilidade de fazer a quitação com aquele mesmo boleto. Aí varia, lógico, de cada prédio, a régua de cobrança, daí tem que avaliar cada caso. Isso que o Wellington falou também é importante, gente, porque a gente tem essa questão. Eu já tive um caso, né, onde o condomínio ele trocou de administradora. E nessa trocou de administrador e trocou de banco. Então, imagina, nessa troca, um boleto que tinha sido emitido ali no meio, né? Às vezes a pessoa realmente não tinha pago no dia do vencimento, ela tem aquele período que o próprio boleto vem escrito, né? Que ele pode pagar até tal data, e ele fez o pagamento. Só que teve essa lacuna aí de troca de fornecedores, de parceiros do condomínio. E aí aquele condomínio ficou como não recebido. E aí, o que aconteceu nesse caso? Até chegou-se a enviar lá o comunicado, né? E ele entrou em contato e falou: não, eu paguei, tá aqui o comprovante. Então, assim, ele não era devedor. Então, necessariamente, o não recebíveis não quer dizer que seja o devedor. Ele não era devedor. Ele mandou o comprovante, foi-se lá na conta anterior, constou-se que houve esse depósito, que foi muito assim, o depósito foi no dia que eles fizeram a transferência do dinheiro, então o dinheiro veio sem eles perceberem, né? Então, às vezes, para um montante que está na conta do condomínio, um valor de R$ 300, 200, R$ 400, realmente nem se percebeu, né? Então, não foram atrás para ver qual era aquela diferença. E aí, aquele boleto, em tese, para a administradora anterior, mandou como em débito, como em aberto, né? E aí, aquela administradora nova, que nem tinha esse controle, pegou aquela informação, absorveu aquela informação. Então, Cris, é incorreto realmente dizer o não recebimento já intitular aquele condômino como devedor, né? Exatamente, Fabi, porque é o que o Wellington explicou. Você tem um delay entre o recebimento desse demonstrativo e o fechamento. Então, nesse período, pode ter ocorrido o pagamento. E aí você não tem como identificar aquilo como um débito e também não tem como dar baixa, né, imediata. Só vai vir no próximo boleto. Então, tem que se ter esse cuidado, sim. Outra coisa, o Wellington, que aí muitas pessoas também têm dúvida. Eu estou devendo, né? Então, fiquei lá por um problema meu financeiro, fiquei lá devendo 6 meses de condomínio.
Aí eu cheguei e fiz acordo, fui lá na casinha e falei, Wellington, eu sei que eu tô devendo, literalmente aquele devedor, devo, não nego, pago quando puder, então resolvi agora vir pagar, né? E aí, esse acordo, você deve lançar no condomínio, vai estar me expondo, como é que deve ser lançado nesse condomínio? Explica pra gente. Toda vez que é feito um acordo, é necessário demonstrar, como a gente falou. A gente não pode inserir nomes, né? Ainda mais agora com a lei de proteção de dados, que a gente já falou em outros programas, nós não podemos expor os nomes, né? Então, tanto no demonstrativo do condomínio, ali avisos não recebíveis, a gente menciona apenas a unidade, né? Pode estar mencionando a unidade, o mês que está devendo, o valor, mas nunca o nome, CPF, nada que vincule a pessoa, né? Até mesmo o relatório de devedores, quando é anexado na pasta de despesas, eu já vi muito administradoras emitindo esse relatório constando o nome do proprietário desse relatório, né? Então, isso não pode, é apenas a unidade e os meses que está devendo. Aí, ok, deve ser feito isso, tá? E o mesmo vale para essa pauta, porque você tem um acordo, todos os condôminos eles têm a necessidade de estar ciente de que aquela unidade ela fez um acordo, que está entrando esse dinheiro de uma forma parcelada, né? E essa unidade também vai querer expor, de certa forma, ao condomínio que ela está pagando, que ela está virando adimplente, né? Porque a partir do momento que você fez o acordo, está cumprindo tanto com a parcela do acordo quanto com o boleto do mês, né? Você se torna, de certa forma, adimplente. Você pode participar de uma reunião, você pode estar fazendo as solicitações, né, normais, e você deseja isso, até mesmo para poder ficar todos cientes de que a sua unidade não está mais na lista negra do prédio. Então é importante isso, e então é sim uma prática que deve sim constar aquele acordo que foi feito, né? Então, até para informar que agora, às vezes é valor pequeno, mas às vezes é um valor, um montante considerável. Então, tem que ser Sim. comunicado qual é o motivo aquela receita está entrando e como é que forma vai entrar, né? Até para se eventualmente tendo esse acordo, eventualmente, se algum condômino falar, e por que que não tomou nenhuma providência extrajudicial ou judicial? Não se tomou, porque inclusive estava aqui o acordo, né? Então, Cris, tem alguma coisa aí É para isso mesmo. complementar aí nessa questão do que deve e o que não deve ser constado no boleto condominial que você já escutou assim, que por que que vocês não constam isso? E você falou, porque não pode. Fabi, eu acho que o mais polêmico mesmo é a questão dos devedores. Essa semana, inclusive, eu estava fazendo a verificação de um dos nossos condomínios e tive que alertar uma das administradoras porque estava constando o nome do morador de um processo. Na verdade, no demonstrativo, a intenção era demonstrar o recolhimento das custas judiciais para o ingresso daquele processo, mas foi colocado o nome do condômino. Então, eu tive que solicitar a administradora que fizesse essa correção. Naquele momento, talvez não tenha tido a sensibilidade de ver, porque não era sobre a cobrança ou sobre o devedor em si. Era uma justificativa do lançamento das custas judiciais, mas estava expondo o morador. Então, a gente teve que fazer essa solicitação. Então, nem sempre só no ponto ali do devedor, né, se tem esse cuidado, mas se esquece que em outras situações também não vai poder expor os dados pessoais. Bem lembrado, Cris. Aí eu passo para o Wellington. Lembrando que assim, não é que não vai constar esta despesa, né, Wellington? Tem que ser constado, deve, até para Sim. explicar por que que esse valor saiu, em É que um débito, forma que né? ele saiu. Então, ele saiu em pagamento de custas, mas
tem o jeito certo de lançar. Explica pra gente. Eu vou lançar lá como custa só processo, vou colocar número de processos, se já tiver. Como é que eu posso constar essa saída? Você vai inserir da mesma forma como a gente coloca nos devedores, apenas a unidade. Então, a custa processual, de cobrança condominial ou de ajuizamento, de processo de danos morais, o que for, você pode até colocar, mencionar qual é o objeto do processo, mas mencionando apenas a unidade AP76, AP56, enfim. Então, os moradores, né, os condôminos vão conseguir identificar que há um processo de um objeto X daquela unidade, né? Contra, a favor, então isso é passível, né? Você pode colocar também um lembrete no final do condomínio, explicando, né, que há um processo, pode até colocar o número do processo, né? Porque aí cabe a cada um acessar, procurar, né, o processo. Você pode estar solicitando cópia, enfim, mas não expor claramente isso no condomínio, né? Isso não é válido, né? E até aproveitando o gancho, o que a gente escuta muito de moradores é assim: o síndico não fala nada, eu não sei, nunca sei o que está acontecendo no prédio, são reclamações assim, né? E a gente fala, gente, alguém para olhar o rateio, o demonstrativo? Porque assim, se você parar 10 minutos, 5 minutos para poder olhar o demonstrativo, por ali, você já vai saber o que está acontecendo no prédio. Pelo menos a grosso modo, né, de uma maneira geral. Lógico, pontualmente, algumas coisas, é humanamente impossível. Até para o síndico estar passando, olha, troquei um parafuso, eu fiz. Não dá, né? É impossível, humanamente impossível. Mas assim, pelo demonstrativo, você já consegue identificar o que está ocorrendo no prédio, o que está sendo feito, se as manutenções estão sendo feitas, se os reparos estão sendo feitos, né? Consegue notar ali, só pelas despesas correntes, né, do que está acontecendo, por ali já é possível. Então, antes de ficar tacando pedra, reclamando, tenta colocar um pouquinho ali de segmento, sentar e olhar, tirar dúvidas, porque por ali já vai tirar 90% das dúvidas que você tem na cabeça. Lembrando que aí, isso, conforme que o Wellington falou, é importante que, como a Cris já tinha falado no início do programa, hoje algumas administradoras já têm até a pasta online, onde o próprio condômino, com a sua senha e login, ele entra lá e aí o que que acontece? Se ele vê, por exemplo, vamos voltar naquela questão do extintor, que está a partir de janeiro de hoje, lá pagando 10 parcelas de extintor, né? Como é que é o nome? Não é para recarregar. Recarga Recarregar. seu Me extintor. perdi a palavra, gente. O programa é assim, né? Então, para recarregar o extintor. Então, primeira coisa, você está na dúvida? Vai lá. Se você entrar na pasta online, você vai ver o que constou nesse contrato de recarregamento, se só foi recarregar. Às vezes, no recarregamento dos extintores, tem alguns que você precisa trocar. Então, você tem que ver, porque aí lá vai estar lá na nota fiscal, lá no contrato, o que foi feito. E além disso, você verificar se foi feito, né? Então, ir lá, olhar se o extintor realmente, aquela etiquetinha de recarregamento foi trocado, né? Ou se só saiu no condomínio, na cota condominial, mas ali o extintor continua o mesmo e a etiqueta continua de 2022. Então, você vai lá e olha, essa etiqueta agora está de janeiro de 2023. Então, é importante você acompanhar isso. E um gancho aí que o Wellington deu para gente é que toda cota condominial também tem aquela parte em branco, que seria para informações gerais, avisos. Não temos? E aí, Cris, o que eu posso colocar lá como síndico? Você pode colocar tudo, dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, agora que a gente está em 2023, e aí pode botar uma mensagem de incentivo para 2023. Você pode dar uma bronca para um condomínio específico? Explica para gente. Não, a bronca não, Fabi. A bronca a gente orienta a mandar advertência individual para o morador e resolver isso diretamente.
Mas eu já coloquei avisos como, por exemplo, teve um condomínio nosso que a gente percebeu, a gente faz o controle de consumo, né? Vai acompanhando ali, se sai alguma coisa muito da curva, e a gente percebeu que houve uma discrepância muito grande na conta de água de um mês para o outro. Então, aproveitamos ali o demonstrativo e colocamos, né? Solicitando que os moradores verificassem se havia algum vazamento diante dessa alteração muito expressiva na conta. Então, eu acho que esses pequenos informes, o síndico pode aproveitar o demonstrativo, desde que relacionados a essas contas. Outros comunicados, o ideal é que seja feito por um canal oficial do condomínio, ou, se for o caso, né, pelo quadro de avisos, pela própria administradora, no mailing, senão também fica uma coisa muito extensa, né? Exatamente. Então, eu posso usar, por exemplo, se eu recebi, Wellington, aquela cartinha lá da CPFL dizendo que vai cortar a energia no mês que vem, no dia tal. Eu posso usar essa área aí de informações gerais para colocar que se atende, que no dia, vamos dizer, 3 de fevereiro, daqui um mês, vai ser cortado das 9 às 17, vai ser né, suspendido o fornecimento de energia elétrica para reparo da rede elétrica. Pode colocar nessa informação? Sim, sim, pode ser feito isso, não tem problema nenhum. Ali serve para informações em geral, né? Um comunicado, um aviso, isso de forma generalizada, não direcionada. Porém, a gente aconselha, quando são esses comunicados e avisos, a gente possui outros canais, né? Que tenham, acho que, uma eficácia maior, principalmente pelo prazo, né? Muitas vezes a informação de um corte de energia, ou até mesmo da parte de água e tudo mais, você pode mandar de uma forma direcionada por e-mail, por WhatsApp, para ter uma eficácia um pouco maior e uma rapidez, porque o boleto do condomínio vai demorar, né, um mês ali. Então, a não ser que caia justamente naquele período, né, certinho de fechamento, para poder estar inserindo esses comunicados. Mas, e por causa que, infelizmente, é uma realidade, mas, como a gente falou lá no início do programa, poucas pessoas, poucos condôminos param para olhar o demonstrativo condominial, né? Então, isso, infelizmente, é uma prática que a gente, até nas reuniões, a gente reforça para o pessoal olhar, acompanhar, justamente para evitar diminuir as questões, né, numa GE, numa GO, né, numa reunião, para um acompanhamento mais eficaz mês a mês. Então, gente, a gente tentou aí explicar para vocês, a gente já vai encaminhando o nosso programa para o final hoje, mas a gente tentou aí de uma forma mais clara para tentar facilitar a vida do Wellington e da Cris, né? Se Deus quiser, em 2023, nós teremos um pouquinho mais de facilidade nessa situação de desvendar a cota condominial. Bom, na nossa próxima semana, nós estamos aguardando a confirmação do nosso convidado, mas provavelmente falaremos de problemas escondidos. Então, aquelas coisinhas que estão lá, aquela bomba de recalque que você acha que não precisa dar uma olhadinha, como é que você faz para olhar, para fazer? Então, a gente vai trazer aqui esse convidado para falar desses problemas aí escondidos no seu condomínio. Estamos chegando ao fim do nosso programa com bastante informação para vocês, nossos web condôminos. Não se esqueçam, se inscrevam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, que são Descomplicando Seu Condomínio, Pump Fluxos de Ideia. No nosso YouTube, vai lá, ativa o sininho, dê seu like, se inscreva no nosso canal, comente à vontade. Se você não pode assistir hoje, terça-feira à noite, não tem problema, assiste na quarta, no domingo, assiste no sábado de manhã, quando você acaba de acordar, que você ainda está fazendo aquela preguiça na cama. Então, coloca lá no YouTube e assiste a gente.
Eu vou pedir aí para a Cris fazer suas considerações finais, deixando uma mensagem aí de feliz ano novo, né? Que apesar da gente já ter passado o ano novo, mas a gente ainda tem essa praxe, né? Mais ou menos até o dia 10 de janeiro, a gente ainda fica dando feliz ano novo para as pessoas, né? Então, dá aí a sua mensagem de um bom ano novo para os nossos web condôminos, por favor. Com certeza, Fabi. Bom, estamos aí, né, começando um novo ciclo, então aproveitem, sejam mais participativos este ano, auxiliem o seu corpo diretivo, nas soluções principalmente. Vamos tentar começar o ano, né, de uma forma mais proativa, vamos facilitar a convivência. Então, acho que isso é sempre muito importante. O ano novo, ele traz essa sensação, né, de reinício, de recomeço. As pessoas começam o ano mais felizes, mais esperançosas. Então, vamos aproveitar esse momento e mudar, né, mudar algumas condutas, tentar ser ajudar mais o seu próprio condomínio, seus vizinhos, ser mais acolhedor, ter mais empatia, e eu acho que essa é a mensagem de início de ano, Fabi. Vamos melhorar. E como que a gente faz para achar a Facility? Com a Facilities nós temos o Instagram, Facilities_condomínios, e o nosso contato que é o 13988844619. Isso aí. Gente, é legal também nessa mensagem da Cris é lembrar que se o seu projeto é mudar de condomínio agora em 2023, participe, não é porque você é novo no condomínio que você tem que deixar, depois eu vejo o que vai acontecer. Não, chegou novo no condomínio, vai lá, faz que nem ano novo, vai lá, que queira saber o que está acontecendo, faça uma vida nova no seu condomínio também. Então, Wellington, suas considerações. E aí, sua mensagem de feliz ano novo aí para os nossos web condôminos. Obrigado, Fabi, Cris, mais uma terça. E, pessoal, um feliz 2023, com muita saúde, muito sucesso. Que esse ano aqui seja repleto de felicidade, de que toda essa parte de pandemia fique para trás, né? Porque está vendo que está querendo voltar, espero que não volte nunca mais, que isso fique na nossa só na memória. E façam minhas palavras da Cris, participem, ajudem. Reclamar é fácil, todos reclamam, né? Mas ideias e ajuda efetiva está faltando, né? Então, o pessoal vai numa reunião e fala, olha, falta isso, falta aquilo, tá, mas e aí, qual a tua ideia? Qual é a tua ajuda? E aí, na hora, não, mas eu não tenho tempo, eu não posso, não sei o quê. Então, gente, participem, ajudem. Vamos fazer um 2023 diferente, como a gente fala, e vamos lá que, se Deus quiser, isso aqui só tende a melhorar. Isso daí era um slogan lá da década de 90, mas tudo bem, tá valendo. Entrega a idade. Entregou. Agradecemos. Entregou a idade, já era. Ele teve aí uma nostalgia da década de 90, mas tudo bem, tá valendo. Bom, agradecemos a todos os nossos web condôminos que estiveram conosco até esse horário. Compartilhe nosso conteúdo com toda a vizinhança. O tempo. Esse é o nosso principal aliado ou pode ser o nosso grande sabotador. O tempo é esperança, é conforto, é vida. E estamos no terceiro dia do ano. Então, bora lá fazer um 2023 espetacular, porque o tempo não para. A gente fica por aqui e até semana que vem com mais um Descomplicando Seu Condomínio para você. Tchau, gente!